Olá, tudo bem, quarto ano? Sexta-feira, 21 de agosto. Achei linda a mensagem de hoje e eu espero que você supere seus medos para poder voar, né? E alcançar aí grandes coisas durante toda essa caminhada aí estudantil de vocês, tá bom? Aula de história hoje, eu vou dar início aqui, mas depois a gente vai focar na imagem para correção, tá bom? E aí a gente faz leitura do texto juntos e arte. Hoje a arte tá bem tranquilo, porque a gente vai fazer bastante atividade em história, tá? Primeiro a gente vai corrigir lá na página 172 sobre o funcionamento de um engenho. Leia o que escreveu o jesuíta italiano, lembra? O André João Antonio? Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda. O que significa essa frase, as mãos e os pés do senhor do engenho? Isso quer dizer que o senhor do engenho só tem tudo o que tem graças à mão de obra dos escravos, porque senão ele seria um pobre, uma pessoa que não sabia fazer nada, porque ele não tem a força e a resistência que os escravos tinham para trabalhar e produzir tudo aquilo. Fora que o senhor do engenho era um e os escravos eram muitos, tá? Na atividade 3, então, a gente vai analisar as imagens. Confira comigo. Nessa primeira imagem, tem socialização entre os negros e os brancos, como, por exemplo, as crianças brincando juntas. Embora o modo como as pessoas estão vestidas e posicionadas na obra demonstre a sua posição social, como é o caso da escravizada que cuida das crianças, a cena retrata a visita de um padre à casa da família, mostrando a importância da religiosidade cristã entre as famílias do século XIX. A figura do padre é central na obra. Observe, por exemplo, o vestuário das mulheres presentes nela. Estão vestidas conforme a moda europeia. Na segunda imagem, a gente consegue observar exemplos de relação entre a senhora, sua filha, escravizados e outras crianças. Elas conviviam juntas e era certo que as filhas eram preparadas para obedecer a seus maridos e que deviam se comportar com recato, ou seja, com muita discrição. Muitas crianças, filhos de escravizados, tinham acesso à casa grande até aos 5 ou 6 anos de idade. E aí, viram só como é, né? Uma imagem refletindo aí várias situações e a gente às vezes não observa. É importante a gente ver os detalhes das coisas. Lá na página 174, a gente coloca o dia de hoje, 21 de agosto, tá? O modo de viver nas fazendas. Não se esqueçam do seu marca-texto e vai grifando as partes importantes, tá? Eu vou começar a parar de mostrar o que é importante para vocês verificarem isso sozinhos. A única dica que eu vou dar é levantar o marca-texto. A hora que eu levantar o marca-texto, é sinal de que a gente vai usar, tá bom? Para entender as necessidades de alimentação e transporte da população, os primeiros colonizadores trouxeram os primeiros bois ao Brasil. Eu já falei isso, né? Que os bois vieram junto com os primeiros colonizadores. O gado vivia solto e entrava pela mata. Então, como que ele vivia? Ele vivia solto e entrava pela mata, voltando a ser selvagem. Com a criação dos engenhos, os animais passaram a ser utilizados para transporte de carga. Então, quando a gente percebia que estava tudo muito pesado só para os escravos fazerem, eles então começaram a utilizar a força dos animais para puxar carroça, em cima do próprio lombo, para rodar nos moinhos. A gente consegue olhar nos detalhes dessa imagem abaixo assim que terminar o parágrafo. Vamos grifar isso aí. Com a criação dos engenhos, os animais passaram a ser utilizados para transporte de carga e para movimentar a moenda. Mais tarde, os portugueses trouxeram mais bois para o Brasil e fazendas de criação desses animais começaram a surgir. Então, só mais para frente que começou a criação dos animais em fazenda.
Olha a paisagem aí. Além de servir como transporte, o gado era utilizado como tração para movimentar a moenda dos engenhos. Você consegue ver o boi amarrado aí e girando para que a moenda possa ser movimentada e moer toda a cana de açúcar? Então, tá vendo só? Com o passar do tempo, olha aí o marcador. Com o passar do tempo, o gado foi deslocado para o interior. Então, ele foi levado para o interior, pois os engenhos cresceram e as terras reservadas ao pasto foram destinadas a novos plantios. Então, já não tinha mais espaço para criar boi ali. Foi se espalhando para os interiores. Além disso, a criação de gado nas lavouras trazia prejuízo aos proprietários. Por quê? Porque os animais iam pastar e aí estragava toda a sua plantação. Então, mais um motivo. O gado era criado no interior, vamos grifar, e conduzido para o abastecimento dos engenhos e das vilas próximas ao litoral. Então, ele era criado no interior e quando alguém precisava, acabava comprando e levando esse boi até a sua fazenda, até o seu engenho. Na maioria das vezes, os criadores seguiam o curso dos rios. Olha lá, uma coisa que a gente sempre fala, né? Como surgiram algumas cidades? É por conta desses viajantes aqui. Vamos prestar atenção. E marcador na mão. Os criadores seguiam os cursos dos rios, pois estes, além da água, garantiam ainda bom pasto. O Rio São Francisco representou naquela época um ponto de partida para as caravanas de criadores de gado em direção ao interior do Brasil, que eram os tropeiros. Seguindo o curso dos rios, os criadores fundaram fazendas, as quais, com o passar do tempo, deram origem a vilas e cidades. Grifem todo esse parágrafo, para a gente nunca mais se esquecer que foi a partir disso que surgiram muitas vilas e cidades. No decorrer dos séculos, a pecuária, o que é pecuária mesmo? Lá em geografia a gente está vendo, criação de animais, expandiu-se e se tornou uma atividade importante para o Brasil. Então, a pecuária expandiu-se e tornou-se uma atividade importante para o Brasil. Que atividade a pecuária faz? Que atividade a pecuária trouxe para o Brasil? A venda da carne, né? A produção de carne. E aí tem o couro dos animais, que são fundamentais. O que mais que é utilizado? O leite, o que mais? A própria carne para a gente se alimentar. Então, olha só quanta coisa a criação de gado nos proporcionou, né? Agora tem uma atividade aí para vocês fazerem, e vocês só vão fazer a 175, porque depois a gente entra na semana que vem sobre as fazendas do gado do norte, do sul e o modo de viver das fazendas de café mais para frente, tá? Observe as imagens produzidas pelo artista francês Debré e responda o que se pede. Então, tem a imagem A e a imagem B. Vocês vão analisar e responder para mim o que associa cada coisa aí referente ao uso do gado, tá bom? Logo a seguir, vamos lá para o livro de reforço. Página 227. Observar a imagem e ler o texto a seguir e depois assinalar com X as afirmações corretas. Debré também ele fez a ilustração de um engenho manual que faz caldo de cana. Esse é igual o engenho o próprio engenho, só que ele é pequeno. Então, ele é conhecido como manual, porque tudo é feito com a força braçal e com poucos trabalhadores. Então, a gente consegue ver aí, ó, 4 pessoas trabalhando nessa moenda aí, tá bom? Nesse engenho. Vocês vão ler o texto de verde. O trabalho nos engenhos da cana-de-açúcar baseava-se na escravidão, que oferecia grandes lucros aos colonos que exploravam essa atividade. Eu não vou ler isso com vocês porque já é algo que a gente já conversou nas outras aulas. E vão assinalar somente as afirmativas, só o que for coerente ao período de escravidão naquela época, tá bom? E a 228, vocês vão fazer um desenho ou uma colagem para ilustrar a vida das pessoas atualmente, nos dias de hoje, como vivem numa fazenda de gado.
Eu pensei aí em mostrar algumas imagens para vocês, mas eu acho que vocês podem pesquisar isso e trazerem em forma de desenho pra gente, tá bom? Hoje é bem diferente daquela época, porque hoje nós temos muito mais tecnologia, muito mais maquinário, então verifica isso daí e responda para mim em forma de desenhos, tá? Ou pode ser colagem também, fica à vontade, tá ok? Agora a gente vai fazer arte, e lá no livro de arte, a gente vai produzir, vamos lá, página 215. Eu vi aí a atividade de luz e sombra de vocês. Alguns pintaram por dentro da imagem. Essa atividade não era para colorir dentro da imagem, não era para passar o lápis por dentro. Eu expliquei para vocês só passarem o dedinho no contorno para vocês começarem a perceber como é o sistema de esfumação, tá? Mas seguiu certo, fizeram aí a sombra de um objeto. Agora, a gente tem uma curiosidade sobre o lápis grafite. Explore diferentes tons do lápis grafite no espaço a seguir. Então, a gente vai utilizar apenas o lápis, tá? Apenas o lápis, bem apontadinho. E a gente sempre vai fazer o desenho assim e utilizar ele deitadinho. Vou mostrar para vocês aqui numa folha como que a gente vai realizar essa atividade. Vamos lá? Então, vamos ler essa curiosidade aqui. Lápis grafite. Em 1761, um homem chamado Faber, que vivia na Alemanha, criou uma pequena oficina para fabricar lápis. Vocês conhecem a marca Faber-Castell? Então, foi criada por esse homem aqui, olha, o Faber. Assim começou a história do lápis que conhecemos. O lápis, que é feito de grafite, pode ser usado em quase todas as superfícies, em quase todos os tipos de papel. Papel liso, como a folhinha que a gente utiliza. Texturizados, aqueles que são com ondas, né? Rugosos, aquele que parece que foi amassado. Coloridos e muitos outros tipos de papel, tá? Hoje, então, a gente vai fazer um desenho de uma paisagem com traços e risquinhos. Paisagem é aquilo que a gente olha para frente e vê. Seja uma paisagem com montanhas, seja uma paisagem urbana, né? Com prédios aí. E a gente vai produzir esse desenho somente com o lápis grafite, tá? Vou tirar meu livro daqui pra gente ter só a folha de orientação, ok? Então, vamos lá. Eu já falei pra vocês que eu não sou muito boa em desenho, né? Mas a gente vai fazer um desenho aí. Eu vou desenhar mais ou menos o que eu vejo a partir da janela do meu quarto, tá bom? Eu vejo uma montanha bem grande. Primeiro, eu estou só rascunhando o meu desenho, tá bom? E aqui embaixo, eu vejo o Rio Paraíba. Ele não aparece muito bem, mas ele tá passando ali. Sabe aquele Rio Paraíba que a gente passa na ponte? Então, ele tá passando aqui. Eu não vejo muito não, mas ele passa aqui atrás. E logo aqui embaixo tem um campo de futebol. Quem gosta de futebol aí, olha, tá convidado para vir na minha casa. Tem um campo de futebol. Eu vou fazer só um pedacinho da trave do campo, tá bom? E aí, então, eu vou fazer um dia bem ensolarado, porque, afinal de contas, eu gosto muito do dia ensolarado, meu sol. Vocês façam o desenho que vocês quiserem aí, tá? Porém, tudo agora vai ser com lápis o preenchimento desse desenho, tá? Então, eu fiz o desenho e agora eu vou fazer ele deitadinho. Então, eu vou começar, eu vou virando minha folha conforme a minha mão alcança, tá? Eu vou começar a preencher minha montanha com traçados, olha só. Então, eu vou vir aqui, ó, preenchendo a minha montanha com tracinhos bem pertinho. Assim como está o desenho que eu vou mostrar para vocês. É uma flor esse daí. E vou preenchendo a minha montanha. Eu vou seguindo a linha dela. Vocês usem a criatividade de vocês.
Só com tracinhos e risquinhos, tá, quarto ano? Percebam que eu não tô fazendo a linha de uma vez. Estou como se eu estivesse pincelando, ó. Vai e volta, vai e volta. E vocês podem fazer do mesmo jeito, tá? E aí vai ficar assim. Conseguem ver? Não, né? Deixa eu puxar mais pra cima. E aí vai ficar assim. Viram só? Só com traçados, tá bom? Faça essa atividade com calma, com capricho e me enviem fotos, que daí na próxima aula eu mostro de todo mundo, tá bom? Bom fim de semana, a gente se encontra na segunda-feira no Meet. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!